Eu quero trazer nesse momento um texto para a nossa reflexão que se encontra no Salmo 73. Talvez você tenha ouvido falar sobre ímpio, sobre as pessoas que são ímpias, e talvez no seu conceito, na sua maneira de pensar, você às vezes tenha tido dúvida: quem são as pessoas ímpias? Talvez você pense que o ímpio é aquela pessoa que pratica a maldade, a criminalidade, que mata outra pessoa, que rouba, que assalta. Mas eu quero trazer para você nesse momento o que diz esse salmo. Ele diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu coração é sadio e nédio, o seu corpo. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Mutejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez contra os céus, desanda a sua boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. Por exemplo, eu não vou ler o salmo todo, mas se você for ver a história desse cidadão Asaf, a palavra de Deus diz que quando Deus dividiu as 12 tribos de Israel, existia uma tribo que chamava-se a tribo dos levitas. Ou seja, os levitas, eles eram as pessoas responsáveis para ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei do Senhor e também louvar o Senhor. E Asaf, por ele ter vindo dessa tribo, ele ser uma pessoa que tinha compromisso com os princípios estabelecidos por Deus, ele diz nesse texto que chegou um momento na vida dele que ele começou a olhar para a prosperidade dos perversos, das pessoas que não tinham temor de Deus. Talvez você pense que você é uma pessoa santa, que você é uma pessoa que, por o fato de você prosperar, de você fazer tudo o que você quer, e muitas vezes você está prosperando, você está pensando que é porque Deus está aprovando aquilo que você tem praticado. Mas na frente, se você for ver no verso 13, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, este homem, pelo fato dele viver uma vida correta, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, ou seja, fazer as coisas de forma honesta, ter uma vida correta diante de Deus, ele diz que quando ele começou a observar o comportamento dele e ele comparar com as prosperidades dos ímpios, daqueles que não temiam a Deus, ele viu que com efeito, ele diz: inutilmente eu guardei puro o meu coração, inutilmente eu fui fiel aos princípios estabelecidos por Deus. Agora, por que ele começou a observar e ele teve esse entendimento? Porque ele diz que ele invejava a prosperidade dos ímpios. E ele diz que no versículo 1, ele diz: com efeito Deus é bom para com Israel. Ou seja, Deus é bom para com todos os seres humanos. Mas ele diz que Deus era bom para com aqueles que de coração puro, ou seja, aqueles que não tinham inveja no seu coração, que não tinham apego às coisas materiais, aqueles que viviam uma vida de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Ou seja, talvez você tenha vivido uma vida regrada, ou seja, você não tem aquilo que o mundo diz que você deve ter, porque você tem procurado agir de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Mas também, se você é aquele que consegue tudo materialmente, mas isso tem sido de uma forma desonesta, né? Você tem usado a corrupção, como você vê hoje no Brasil, porque muitas pessoas têm prosperidade, porque elas não têm obedecido à palavra de Deus e elas têm vivido uma vida conforme o mundo ensina. Então tenha cuidado, porque mais na frente ele diz que quando ele chegou na casa do Senhor, ele viu o resultado da prosperidade dos ímpios. Por que acontece? Porque o ímpio consegue prosperar, porque às vezes o ímpio consegue tudo o que ele deseja, é porque Deus é amor.
A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como os homens são inteligentes, Deus permite que o homem use a inteligência para conseguir aquilo que ele deseja. Mas o que Deus quer é que você consiga de uma forma honesta, que você tenha uma vida pautada nos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Ou seja, talvez você que tem procurado viver uma vida baseado nos princípios da palavra de Deus, uma vida de honestidade, nesse momento você pode estar comparando a sua vida com aqueles que têm conseguido, né, vida de sucesso, vida de fama e tudo, mas essas pessoas é porque elas não temem a Deus. Porque eu quero dizer que Deus, quando ele dá uma coisa a alguém, se Deus der prosperidade, Deus só dá com propósito. E qual é o propósito? De que o reino dele seja abençoado. Deus não vai dar nada a ninguém apenas para enriquecer o homem, para satisfazer os desejos do homem, né? Para poder para encher o ego do homem. Porque o ser humano é assim, ele sempre está observando a vida de alguém. Aqui o salmista Asaf, ele disse que ele começou a olhar, né, observar a prosperidade daquelas pessoas que não temiam a Deus. A vida deles era uma vida tranquila, uma vida sem preocupação, porque eles não tinham preocupação com os ensinamentos da palavra de Deus. É como nós vivemos hoje, né? Tem muitas pessoas que elas não estão nem aí para os ensinamentos da palavra de Deus, elas não estão nem aí preocupadas para princípios eternos, ou seja, elas mentem, elas roubam, elas fazem corrupção, ou seja, elas fazem qualquer coisa para conseguir aquilo que elas entende como sendo necessário para a sua sobrevivência aqui na terra. Ou seja, não é nem necessário para a sua sobrevivência, para ser amiga do mundo. Lá em 1 João você vai ler que a Bíblia diz que quem ama o mundo, as concupiscências da carne, que é o desejo material, o amor ao Pai não está nessa pessoa. Né? Porque quem ama a Deus procura agir de acordo com os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Então talvez você pense assim, as pessoas ímpias são aqueles que pegam uma arma e que tiram a vida de ninguém. Não. O ímpio aqui que Asaf está dizendo são aqueles que têm um coração cheio de inveja, um coração apegado às coisas materiais, um coração que não obedece à palavra de Deus. Então ele diz que chegou um momento que ele estava numa situação que ele estava agindo como um irracional. O que é um irracional? É uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não lê a palavra de Deus e ela acha que tudo que está acontecendo no mundo está de acordo com a vontade de Deus. Eu quero dizer a você que existe a vontade permissiva de Deus. Né? Existe uma vontade, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus criou seres humanos livres. Né? Deus não força ninguém a obedecer aos princípios que ele estabeleceu. Mas o que Deus quer é que o homem siga os princípios estabelecidos por Deus, que você adquira as coisas de forma honesta. E se você não adquirir, Deus vai te dar. Ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvelaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, a vida deles é uma vida sem preocupação. Né? Você tem visto aí como muitas autoridades têm vivido uma vida assim. Eles não se preocupam com a palavra de Deus, não se preocupam com os princípios de honestidade. A única preocupação que eles têm medo, que eles temem, é o medo de ser descobertas as falcatruas, né, o roubo que eles têm praticado, porque eles não têm uma justiça honesta, uma justiça que venha a punir a eles. Né? A única preocupação que eles têm é de saber como fazer a corrupção para conseguir aquilo que o seu coração deseja. Mas aqueles que temem a Deus, ele diz aqui, eles vivem uma vida de luta, uma vida de batalha, eles temem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. Né? A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme a Deus, que não anda no conselho dos ímpios, está no Salmo 1, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. É assim o homem que teme a Deus. Ele não vive olhando o que o mundo faz, ele não vive seguindo o que os ímpios fazem, os que não temem a Deus, mas ele medita na palavra de Deus. Por que ele medita na palavra de Deus? Porque ele quer agir conforme os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Mas talvez você esteja agindo como Asaf. Asaf, ele diz que ele chegou a agir como um irracional.
como uma pessoa que não pensava, ou seja, porque ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios. Que Deus te abençoe e que você possa se voltar para a palavra de Deus, entender que Deus tem princípios. Deus continua, desde que Deus criou os seres humanos, Deus nunca mudou. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. O que Deus exigiu do primeiro homem, né, Adão, ele continua exigindo de nós, mas ele também garante na vida daqueles que obedecem a ele. Que você possa se voltar para a palavra de Deus e não estar agindo como um irracional, como uma pessoa que não pensa, agindo conforme o mundo, conforme os princípios estabelecidos pelo Deus deste mundo, que é o Satanás, por esse sistema corrupto que está estabelecido aí, né? Esse sistema corrupto, porque os homens são corruptos e quando eles não têm a palavra de Deus como a regra de fé e prática, eles se deixam se levar pelo seu coração corrupto, porque a Bíblia diz que enganoso e corrupto é o coração do homem, né? O coração do homem engana ele, e quando ele começa a se comparar aos outros, a comparar aqueles que têm prosperidade, que vivem uma vida sem temor de Deus, ele tende a se submeter ou a fazer aquilo que o ímpio faz, aquele que não teme a Deus. Então fica para você, o ímpio não é aquele que mata, que sai matando ninguém, é aquele que desobedece a palavra de Deus, aquele que age segundo o seu coração, segundo as suas intenções, segundo os seus desejos. Não é apenas aqueles que estão presos lá atrás em uma cela, preso porque foram pego fazendo algum crime. Você é ímpio se você não obedece a palavra de Deus.